Bom dia a todos. Bom, de novo, sempre reitero, né, que de algum modo eu tento nesse curso fazer um amplo panorama dos grandes movimentos artísticos do século XX e do século XXI. Obviamente, a gente corre um risco muito grande ao fazer uma análise de movimentos tão intensos, tão profundos, em um período tão curto de aula. Volto a dizer que a minha perspectiva é sempre a de um artista e que tem um viés provavelmente artístico e técnico, muito mais do que buscar, tentar entender a complexidade desses movimentos diante de um contexto, por exemplo, sociopolítico, cultural europeu ou americano, né? É óbvio que também a gente não pode deixar de notar que um movimento como esse adquire uma notoriedade, isso também muito vinculado ao fato dos Estados Unidos ter tido um papel absolutamente preponderante na Segunda Guerra Mundial. E volto a dizer também que muito da minha análise, muitas vezes eu vou deixar de falar de artistas com quem eu tenho a maior admiração, mas nessa aula que eu tenho um período restrito, eu literalmente vou tentar fazer uma leitura desse movimento em função do assunto da nossa aula, que é a questão da invenção da colagem. Né? O movimento como tal, né, que se chama-se expressionismo abstrato, talvez essa seja a denominação mais aceita atualmente, ele se desdobra em vários outros movimentos, como pintores da ação, pintores do campo expandido, do campo cromático, ou até mesmo da pintura da escola da cidade de Nova York. Nenhum deles é perfeito. Por exemplo, o próprio Clifford Steele, que é o pintor que vocês veem no primeiro plano aqui, passou boa parte da vida dele do outro lado dos Estados Unidos. Não é? E existem sim, pintores que vão dar muito mais ênfase a uma rapidez no traço e uma primazia no desenho, na trama do desenho, né? Em contraposição a outros que vão dar uma ênfase realmente à pintura de campo expandido, campo cromático. Uma das coisas que se torna evidente de certa forma, essa grandiosidade da escala, que até hoje é uma marca muito grande da pintura americana, e eu acho que, literalmente, ela tem suas raízes históricas na Europa, claramente, mas, de fato, até hoje ela se torna uma marca do que seria a pintura americana. Né? Eu não vou poder falar aqui de todas as implicações históricas do que levaram à emancipação de Nova York a se tornar uma das grandes metrópoles mundiais da arte, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas é preciso vocês terem em mente que, sim, houve movimentos, como aqui no Brasil, numa outra escala, mas que foram muito importantes para que, de certa forma, um país ainda provinciano, ainda de uma natureza muito isolada, aos poucos busque se internacionalizar e se familiarizar com as vanguardas. Né? Nesse sentido, é inegável a importância do Metropolitan Museum of Modern Art, que foi fundado em 1870 e que, pela primeira vez, traz para Nova York, né, desde sarcófagos romanos até pinturas europeias de grandes nomes como o Poussin, Tiepolo e Van Dyck. Né? A gente já falou um pouco naquela questão sobre a genealogia da colagem, como o museu desempenha um papel fundamental, porque esse é o lugar, por excelência, onde você cria uma espécie de museu imaginário, onde você começa a criar uma coleção de objetos heterócritos advindos de lugares geográficos, históricos, totalmente distantes entre si e que são agregados, muitas vezes de uma maneira arbitrária, né, num grande museu. Né? E pensem o poder institucional que esse museu tem à medida em que ele passa a legitimar aquilo que é arte e o que não é arte. Nós também já fizemos uma referência quando falamos sobre o dadaísmo, da importância do Armory Show,
que eram essas grandes exposições que eram feitas era uma espécie de armory, eram lugares onde se guardava as armas e era uma espécie de corpo de bombeiros. Eles são distribuídos por toda a cidade de Nova York. E eles assumiram um papel institucional muito importante. Até hoje, feiras importantes de arte são feitas nesse espaço, tá certo? E se vocês lembram da aula sobre Marcel Duchamp, vocês sabem que é nesse momento que vários artistas da vanguarda europeia passam a ter uma aceitação às vezes maior do que no seu próprio país, e onde, por exemplo, o próprio Duchamp acaba tendo uma posição muito importante na consolidação do que seria a vanguarda americana. O Art Reinhardt, que é um grande artista não expressões abstratas, é uma espécie de uma artista da passagem desse movimento para o outro, que a gente vai chamar de minimalismo, que a gente vai analisar mais para frente. Ele costumava fazer vários cartoons, e é muito interessante, né, esse cartoon, onde, de certa forma, fica muito explicativo como se entendia, né, a arte de então, como uma espécie de desdobramento de raízes eminentemente modernas e europeias, né, então a gente não tem muito da arte da arte negra, da arte japonesa. Você tem, claro, como tronco-chave, né, três figuras primordiais: Braque, Matisse e Picasso. Né? Nós já vimos o quanto Picasso e Braque são responsáveis justamente para a transformação da colagem como uma linguagem absolutamente fundamental para toda a vanguarda do pós-guerra, no entre guerras e até no começo da Primeira Guerra Mundial, ou seja, no século XX como um todo, e que Matisse, nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, não porque ele não tenha sido tão importante como pintor, claro que foi, mas que no nosso curso que trata da questão da colagem, o grande momento matissiano no que se refere à colagem é justamente o final da sua vida, e isso nós vamos abordar, se não me engano, logo a seguir. Essa foto é uma foto bastante famosa e que mostra, literalmente, né, uma postura desses artistas como chamados de irascíveis, né, que são considerados uma espécie de panteão do expressionismo abstrato, né, e que vão claramente se colocar contra, né, a política conservadora do Museu de História, do Museu Metropolitano de Arte. Vejam bem, é inegável que, se vocês olharem essa foto, vocês vão ver apenas uma mulher. Né? As mulheres vão ter, aos poucos, um protagonismo crescente nesse movimento, mas é importante dizer que, nos seus primórdios, sim, as mulheres, naquele momento, tinham muita dificuldade. A própria Lee Krasner, que é a grande mulher que apoiou a Pollock em momentos decisivos da carreira dele, só vai poder ter um maior reconhecimento, inclusive depois da morte do Pollock. Eram artistas que tinham uma certa irracibilidade, tinham também uma postura um pouco machista, e são questões que hoje em dia são muito delicadas e que não me cabe aqui discutir, porque, vejam bem, o assunto da minha aula hoje é só pensar o expressionismo abstrato tendo em vista a questão da colagem. Para ilustrar a irascibilidade desses artistas que se colocavam quase como desbravadores, vejam bem, se no primeiro momento eles se unem contra uma instituição como o Museu de Arte Metropolitano da cidade, já 10 anos depois, nós temos uma carta de um grande artista que está embaixo, que é o Clifford Steele, que é o Barnett Newman, né, que está abaixo, escrevendo para o Clifford Steele, que é um dos grandes desbravadores também do expressionismo abstrato, pedindo para que ele e a mulher dele não participassem da exposição que ele estava realizando numa galeria. Só para vocês notarem o quanto, então, nessa irascibilidade, inclusive, fez com que, se no primeiro momento eles tivessem uma postura de uma aliança estratégica contra um sistema conservador, infelizmente, logo após, uma espécie de
super ego inchado, inflado, porque eles achavam que realmente estavam fazendo uma coisa absolutamente inovadora. Muitos deles não foram capazes, infelizmente, de reconhecer o quanto esse movimento se fez pela somatória de vários esforços e eles acabaram se degladiando entre si. Né? Ora, se o Metropolitan, esse movimento mais conservador, mas que vai trazer pelo menos uma dimensão histórica para a cidade de Nova York, primeiro trazendo a arte europeia e hoje em dia trazendo arte do Japão, trazendo arte africana. Todos vocês devem ter ouvido falar da importância do museu metropolitano. Concomitante, você tem também hoje um museu mais poder maior do mundo, que é o MoMA, que surge também a partir de uma junção de grandes empresários capitalistas, não é, que pensam a fortalecer o meio cultural. Feller, né, como na aglutinação desse processo. Interessante vocês pensarem até como um museu como esse pôde ter sido criado 9 dias depois do famoso crash da Bolsa de Nova York. Tá? Bom, mas o fato é que literalmente é um museu que vai, pela primeira vez, fortalecer a arte moderna e um dos meios através da qual essa nova linguagem que se contrapõe àquela mais acadêmica do Museu Metropolitano vai ser, sim, a absorção pela coleção de grandes obras que envolvem muito. Bom, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre a importância do MoMA, na Ars recente, do 18, do ano 18, número 38, tem um texto muito interessante do Hal Foster mostrando, literalmente, a importância do MoMA, desse novo MoMA, e vejam como a própria maneira, como a gente falou, o quanto a colagem remete à montagem. Se eu começo uma obra de arte com Cézanne, ou com Picasso, ou com Monet, agora houve aquela obra famosa, colocar do lado de a obra de um artista negro contemporâneo americano, vejam como a própria coleção ela pode ter interpretações totalmente diversas, tá? Em função do próprio sistema de montagem, tá certo? E vejam como, literalmente, o museu vai se agigantando, né? Ele realmente chega, hoje em dia, a ocupar um quarteirão inteiro, e às vezes, e mais do que isso, às vezes ter até conexões com outras construções no Queens, como o PS1 e assim por diante. Então, vejam, né, só ali, ó, nessas pequenas imagens do MoMA de 29, a gente pode... só ali, o primeiro quadro é um quadro que nós já analisamos na nossa aula sobre a genealogia da colagem. É o quadro Parado do Serra, um quadro fundamental. Depois você tem um quadro do Gauguin, depois um quadro Fauvista. Então vejam como, pela primeira vez, você tem essa ideia de pensar uma sistematização da arte também envolvida com um programa educativo. Pensem como literalmente desde os seus primórdios, uma coleção de fotografia, de design, né, juntamente com a coleção de pinturas. Então vejam como isso faz parte literalmente desse movimento de vanguarda e vejam no que diz respeito ao nosso curso da colagem, aquela estratégia de cada vez mais incorporar, ampliar os materiais artísticos integrados. Nós já também vimos sobre
exclusivamente dada a ele, da importância dos livros, como, por exemplo, a Catherine Andrea, que já em 1903 coloca na casa dela, bem no meio da sala, o grande vidro, que é uma das grandes marcos da vanguarda europeia, e nós também já analisamos brevemente a sua importância, tendo em vista também a sua crítica ao paradigma da pintura como uma janela transparente, e o quanto ela também é feita por um processo minucioso de catalogação e de confecção da obra que vai sendo feito parte a parte. Nesse movimento de fortalecimento da sociedade americana, não só de um ponto de vista econômico, mas também cultural, é importante vocês perceberem como grandes artistas como Philip Glasston, Roth, assim por exemplo, vão receber um apoio chamado Federal Art Project, em que muitos desses artistas vão ter a possibilidade de poder, pela primeira vez, ter verba, ter dinheiro para poder exercer, né, o seu trabalho artístico, no caso, na arte mais do afresco ou do mosaico, né, mas que, no que diz respeito à nossa aula, pensem como esse processo de legitimação dos artistas como tendo uma profissão respeitada é algo muito importante para nós. Vejam que 5.300 artistas foram incorporados nesse projeto. E que vários artistas importantes vão realizar várias pinturas murais e mosaicos pelos Estados Unidos inteiro, né? Tem também uma outra questão que é importante no nosso curso da colagem, que é a formação de escolas lideradas por grandes artistas que vieram fugidos da Europa, como Hans Hofmann, e que vão criar um curso mais prático, teórico, mas onde muitas vezes a experimentação da colagem era algo recorrente, né? Além disso, então você tem, né, esses europeus vindo e formando escolas fantástica, literalmente devido à Grande Guerra. Grandes nomes de que nós já estudamos, como Max Ernst, o Breton, boa parte dos surrealistas, acabam indo, né, se exilar em Nova York e vivem em torno de uma grande figura, uma das responsáveis naquele que chama de não figuração de então, inclusive eles Peggy Guggenheim casa-se com Max Ernst, que é um desses grandes nomes que nós vimos do surrealismo, do dadaísmo e da arte da colagem, não é? Então vejam a importância de vocês terem literalmente juntos entre si muitos artistas que, se não fosse pela guerra, não necessariamente estão próximos. Então, nessa imagem acima, imagine você ver Marcel Duchamp, Mondrian, todos eles, Léger, Max Ernst, todos eles vivendo né, em torno dessa grande mulher, que é uma mulher extraordinária, em que, inclusive, no final da vida, ela se muda para Veneza e tem, até hoje, o Museu Peggy Guggenheim em Veneza, que hoje em dia é uma referência. Não é à toa que nesse museu nós temos, por exemplo, uma colagem, tá, importantíssima, né, de 1914, com a inclusão do Lacerba, né? Vejam a importância da relação, né, com o futurismo, como nós dissemos. Então vejam como a Peggy Guggenheim, claramente, na sua coleção, era muito bem assessorada e fez, de fato, uma coleção de primeira grandeza que se tornou referência para todos os artistas de então. Não bastasse isso, gente, em 42 ela vai fazer uma galeria absolutamente transformadora para os padrões, até hoje, né? Até hoje nós achamos estranho ter um espaço feito pelo Kiesler, né,
em que as paredes não são retilíneas, que o espaço é curvo, que o próprio sistema de montagem não é o tradicional. Então, veja como a própria maneira como o espaço é concebido é com uma nova colagem, com uma nova tipo de articulação entre os objetos no espaço. E o quanto isso é claramente devedor de toda essa herança dadaísta e surrealista. Né? Bom, nesse momento que ela abre essa galeria que é famosa em 42, chamada Art of the Century, ela literalmente se volta, olha só, para uma estética dos objetos trouvés e das assemblagens, e vai convidar muitos artistas jovens, como o próprio Robert Motherwell, a realizar as suas primeiras colagens. Não é à toa que, literalmente, o próprio Motherwell vai dizer que a colagem é a maior invenção do século XX. Concomitante a isso, então vejam como você tem grandes artistas dadaístas, ou do Merz, grupo Merz, como Kurt Schwitters, que vão ser literalmente agora apresentados à sociedade americana, não só via os museus, mas também em função de galerias que vão sendo abertas, como a Galeria Sidney James, né? E que realmente vão dar uma abertura à possibilidade de uma experimentação cada vez maior com novos tipos de materiais, novos tipos de composição, onde literalmente você pode fazer um bom trabalho de arte com um pedaço de papel. Né? Então vejam como esse interesse pela colagem, né, que a Guggenheim fomenta desde 43, vai ter uma repercussão enorme, não tanto no advento da pintura do expressionismo abstrato, mas de uma maneira absolutamente decisiva no movimento que surge já em meados da década de 50, que é o movimento dos neodadaístas ou da arte pop, que vai ser a motivo de uma aula futura. Então vejam como o Model é o que está estudando com o Joseph Albers, que também é um grande professor que veio da Bauhaus e que utilizava o método da colagem. Ele vai realizar uma série de colagens em 46 e, inclusive, até o final da vida, ele se utiliza deste recurso. Então, vejam aqui algumas colagens iniciais, feitas em 44, 45. Nenhum deles tinham trabalhado com a colagem, e é graças a esse incentivo feito pela Peggy Guggenheim que eles vão trabalhar com essa técnica inovadora, tá certo? Então, vejam como, né? Talvez essa não seja a marca dominante de uma arte que nós chamamos de expressionista abstrata, mas vejam como ela servia como uma espécie de pano de fundo essencial para uma pesquisa, inclusive no que diz respeito à emancipação cromática. Vejam, nós vimos, por exemplo, o quanto, de certa forma, o Malevich libera, né, a cor da forma, do seu contexto, do seu contexto local, no momento em que aquele quadrado adquire uma autonomia quase como uma forma abstrata, né, e começa a vibrar por si. Vejam como o próprio Hans Hofmann também, literalmente, vai mostrar que, essencialmente, o espaço da pintura é de natureza bidimensional, como isso vai ser reiterado depois pelo grande crítico americano Clement Greenberg, e como isso está pautado efetivamente nessa espacialidade daquilo que ele vai chamar push and pull, ou seja, se eu ponho um quadrado ao lado de um quadrado vermelho, vejam como nós temos uma sensação espacializante muito interessante, porque nós sentimos que o quadrado amarelo vem a primeira tona, que o quadrado vermelho no segundo momento vai para o fundo, e você tem uma espécie de dinâmica que é dada exclusivamente pelas relações cromáticas, muito mais do que por relações lineares. Nós temos a figura-chave também, concomitante ao Hofmann, de Joseph Albers, grande pintor que veio da Bauhaus, tá certo? E que depois
justamente devido à Segunda Guerra, ele se muda já em 33 para o Black Mountain College, onde ele dá aula, inclusive, para o Motherwell, e depois vai dar aula para o Rauschenberg, um artista americano muito importante da colagem, né? E depois, inclusive, chega a se tornar um professor célebre da grande Universidade de Yale, que é até hoje considerada um dos grandes, uma das escolas de arte mais celebradas do mundo. E veja como o que é muito interessante é o quanto todo o estudo dele, que vocês podem ver num livrinho famoso chamado Interação da Cor, ele se pauta literalmente por uma espécie de experimentação, onde ele está sempre trabalhando com papeizinhos coloridos e mostrando como o cérebro não vê a cor isoladamente, mas vê sempre uma cor em relação a outra. Né? Ele vai ter um papel absolutamente importante, né? Ele vai enfatizar a prática da colagem dos objetos encontrados, ele vai falar da colagem como um meio de encontrar novas ordens na arte, novas variedades de forças complementares. Né? E, para completar, você tem, então, assim, o apoio institucional das grandes galerias, Peggy Guggenheim, Sidney James. Você tem o apoio institucional das duas grandes escolas, por assim dizer, mais menos acadêmicas, a do Hoffman e a do Albers, no Black Mountain College. E aí você tem já o próprio MoMA fazendo em 1948 uma grande exposição sobre a colagem, tá? Onde se literalmente reitera essa dimensão que nós chamamos da factura, ou seja, nós vimos que isso aparece no construtivismo russo, onde a materialidade do papel, da madeira, da cor do material deve ser enfatizada. E veja como isso permite, inclusive, por exemplo, em 1942, que o Marcel Duchamp faça quase uma espécie de uma das primeiras instalações em que ele pega um espaço um espaço expositivo e transforma ele numa espécie de instalação, né, onde, no primeiro momento da vernissagem, você seria, inclusive, impedido de poder se aproximar efetivamente das obras por essa teia, né, que o Marcel Duchamp criou. Nesse momento, você vai ter artistas, né, que vão já estar trabalhando, dando prosseguimento àquela linguagem dadaísta, que depois vai ter reverberações enormes na arte pop, como Joseph Cornell. Né? Vejam como ele trabalha com técnicas de reprodução de imagem, com objetos Fourier, criando todo um universo imagético, inclusive antecipando algo que vai ser essencial para a arte pop, que é a ideia da reprodutibilidade da imagem. E mesmo, vejam bem, se nós falarmos de obras de tamanho mural, como a do Van Miró, nós já estudamos um pouco, falando sobre ele no surrealismo, o quanto, nos seus momentos primordiais, o Miró também trabalhou muito com a prática da fragmentação das imagens num campo cromático. Né? E aí você tem, nos desdobramentos da escola surrealista, morar nos Estados Unidos, vai ser talvez considerado um dos primeiros artistas americanos, literalmente uma espécie de consolidação do que seria a linguagem surrealista nos Estados Unidos. Concomitante a isso que é importante vocês verem. Né? A gente não falou que a colagem, ela quase é essa linguagem de choques entre duas ações e duas linguagens diferentes. Todos surrealistas fazendo aquela linguagem que nós já estudamos, né? Mais figurativa, mais lírica, mais ilusionista. E, por outro lado, você tem essa vertente construtiva. O Mondrian, absolutamente encantado por essa nova metrópole, com essas novas
formas musicais, como o boogie-woogie, como o jazz, e veja como ele quase antecipa uma pintura de natureza ótica, à medida em que, literalmente, fazendo uma experimentação com os tapes, que é algo que até hoje é uma cultura americana, né? Você tem o silver tape, você tem vários tapes coloridos. Vejam como, de certa forma, o Mondrian fragmentava o espaço pictórico, utilizando esses tapes, pensando em possibilidades, né, espacializantes distintas a partir da interlocução, de integração entre esses vários tapes, né? E com isso, gente, a gente tem uma espécie daquela questão mágica, que é o que diria uma espécie que seria a formação de um movimento único, que seria o expressionismo abstrato. Ora, o expressionismo, né, ele chama-se expressionismo porque, de certa forma, ele absorve essa dimensão expressiva e lírica do surrealismo. Mas, veja bem, o surrealismo ele estava mais preso a uma linguagem propriamente dita de natureza mais figurativa. E o expressionismo abstrato, ele se absorve, ele junta, ele faz uma colagem de dois movimentos distintos, um deles o surrealismo e o outro o construtivismo, e vai criar um movimento absolutamente inovador, que justamente é aquele que vai, de certa forma, marcar a época como o primeiro movimento genuinamente americano. Obviamente, nós temos outras referências a pensar. Por exemplo, essas pinturas espetaculares do Monet no final da vida, quando ele faz pinturas de grande formato e que tem uma relação muito forte com o ambiente. Então, essa questão da pintura em grande formato com um campo fragmentado, né, isso tem implicações muito grandes no que diz respeito à relação do observador com a obra de arte. Nós temos também a importância decisiva do muralismo mexicano, que vai fazer com que, por exemplo, Siqueiros, Orozco introduzam aos jovens artistas como Pollock, o grafite, técnicas experimentais de incorporação, técnicas industriais que permitem uma nova ocupação do espaço. Então, essas figuras são muito importantes, né? Então, não tem como pensar no desdobramento da obra do Pollock sem fazer referência e particularmente Orozco. Então veja como o piano, aos poucos, também vai sendo permeado por essa pintura muralista, que neste caso, claramente, ela tem, em função da Revolução Mexicana, toda uma dimensão social, política e transformadora, que passa a ser referência para um jovem Pollock. Então vejam como um Pollock que tinha como professor o Hart Benton, e veja como em 1934 ele faz um trabalho muito ainda pautado nessa ida ao oeste, nessa construção de uma identidade americana, muito lembrando muito aquela busca que nós tínhamos também no Brasil, na construção do que seria uma identidade americana, sul-americana e assim por diante. E veja como 10 anos depois ele faz um trabalho absolutamente, né, explosivo, em que todas as questões identitárias perderam muito mais na busca de uma construção, de uma pintura muito mais visceral, muito mais fragmentada, onde você tem a utilização de tintas metálicas, você tem uma relação também, a busca de uma certa pintura primordial que remete, por assim dizer, a figuras mitológicas que são, por assim dizer, louvadas por toda a linguagem do surrealista, até ele fazer aquilo que o de Kooning vai chamar a quebra do gelo. O que é? É quando o Pollock literalmente é comissionado para fazer esse grande mural em 1943 pela Peggy Guggenheim. E olha só, motivado por quem? Por nada mais, nada menos do que por Mondrian e por Marcel Duchamp. Então vejam, né, como, de certa forma,
essa obra ela é muito importante porque, veja bem, ela tem uma rítmica, né? Que ao mesmo tempo é mecânica, que lembra uma coisa meio do Champiano, né? Mas ele tem um princípio mais construtivo, né? Que vem do Mondrian. Então vejam como, e ao mesmo tempo ele tem uma escala, né? Que realmente escapa tanto à obra do Duchamp como do Mondrian, que a gente poderia dizer que é aquela escala que a gente viu presente na obra do Monet. Essa ideia que você, de certa forma, se perde no meio dessa totalidade rítmica, em que tudo parece um pouco desordenado, mas ao mesmo tempo, quanto mais você olha, você vê que existe quase uma certa dimensão rítmica, musical, em que essas formas adquirem uma certa organicidade, em que ao mesmo tempo então você tem uma linguagem de natureza abstrata, mas ao mesmo tempo ela tem uma vitalidade, uma uh, uh, uma dimensão explosiva no espaço, realmente faz com que o trabalho dele tenha uma importância monumental. Tem um filme, já que a gente está em quarentena, não sei se vocês conseguem acessar, mas desses livros sobre artistas, é um dos que eu mais gosto, é do Ed Harris, que mostra bem a vida dele e o instante decisivo, por assim dizer, o momento em que ele se apropria de uma linguagem que é do dripping. O que é o dripping? O dripping é essa ideia de você não pintar mais sobre a tela, mas você quase utilizar bastões, não é? E criar todo um aparato e que você coloque a tela não na posição do cavalete, mas numa posição invertida no chão, não é? E veja como isso, você tem uma coisa que é muito importante, também vai ser importante para a colagem, que é a ideia do all over, né? A ideia de que você não tem um começo, meio e fim, em que o artista entra dentro da tela, ele não está mais distanciado, contemplando a obra de arte, ele está literalmente dentro da obra de arte. E muito embora alguns outros artistas, como Picabia, o próprio Hoffman, tenham utilizado a técnica do dripping, quem literalmente vai fazer, né, este ato quase como um ato explosivo, né, criador, genético, primordial, rítmico, vai ser o Pollock. Né? Então, realmente, essa referência de criar uma nova linguagem absolutamente nova, porque ela carrega a potência da linguagem abstrata e ela carrega consigo o drama, por assim dizer, do surrealismo, não é? Faz com que, literalmente, o trabalho dele adquirisse quase uma tonalidade misteriosa e sublime que até então ela não era tão conhecida e começa a ser quase venerada. Né? O Pollock mesmo diz que muitas vezes ele tentava se basear no método de construção indígena que os índios faziam na parede, na areia. Né? As implicações disso são enormes. Tem um grande crítico, que é o Clement Greenberg, que vai mostrar efetivamente como a pintura tende a americana a se tornar cada vez mais calcada na superfície da tela, mas, por outro lado, ela adquire uma opticalidade, ou seja, não uma teatralidade. Ou seja, essa ideia que você você olha aquela trama do polo, que você sente um espaço pulsando de dentro para fora, mas ao mesmo tempo você sabe que você vai poder adentrar por esse espaço. Né? As implicações disso são enormes, gente. É um tópico. Eu, honestamente, acho que eu teria que fazer um curso inteiro só sobre expressões abstratas, que é um movimento que eu gosto muito. Mas tem um texto do Kaprov, nesse livro Escritos dos Artistas, anos 60 e 70, que ele vai mostrar como efetivamente parece que o Pollock vai permitir, né, que objetos de todos os tipos possam ser materiais para essa nova arte. Tinta, cadeira, comida, luzes, mil coisas da o grande
desdobramento da performance, que hoje em dia é uma arte bastante conhecida por todos vocês. Se nós olharmos mais atentamente para uma obra do Pollock, vejam como ele utiliza como cola o próprio esmalte, o esmalte sintético, por ter essa capacidade enorme de secagem rápida. Né? Parece que, de certa forma, era uma espécie de buraco negro em que daria uma certa textura, como os cubistas queriam quando usavam areia. Então, vejam como, pelo fato de ele utilizar tintas de tubo que são jogadas e absorvidas, pedaços de cigarro, ou seja, parece que a pintura parece ser literalmente esse grande buraco negro que começa a absorver tudo para si, e isso está muito vinculado também, literalmente, ao desdobramento dessas tintas automotivas com a grande capacidade de secagem e absorção e aderência. Né? Pelo fato de não trabalhar em telas preparadas, isso vai causar problemas muito sérios posteriormente, mas isso a gente deixa para os restauradores trabalharem. Vejam como o efeito final é muito bonito, porque pela tela não ser preparada, a tinta ela parece ser impregnada na tela de tal forma a criar uma espécie de tecido. E aí nós temos um momento triste, que é dizer que nós tínhamos uma obra do Pollock, né, e que foi, infelizmente, vendida o ano passado devido à gestão incompetente do museu. Então, mais um motivo para nos entristecermos a respeito do andamento da cultura nesse país. O importante é quanto ele vai, veja bem, explorando tecnicamente as possibilidades de uma interpretação da tinta com as mais diferentes gestualidades, não é? E num determinado momento, curioso, quase esse momento explosivo, né, ao meu ver, fica até em 49, de 47 a 49, talvez os anos primorosos do Pollock, né, que você, inclusive, não tem mais uma relação clara de figura e fundo. Curiosamente, vejam como, talvez por isso que a arte seja algo tão difícil de ser ensinada, vejam como, no meu entender, quando o Pollock começa a fragmentar e recortar essa superfície, literalmente a pintura dele volta a estabelecer uma relação de figura e fundo, ao qual aquele dripping, aquela trama toda que tinha uma espacialidade sublime, por assim dizer, ela se torna decorativa. Então, esse é um exemplo curioso de como a colagem, nesse momento final da obra do Pollock, acaba criando, trazendo em volta problemas de composição, ao meu ver, que já tinham sido superados no momento em que a figuração fluía justamente com a gestualidade expressionista abstrata. Tanto é que ele entra em crise que no final da vida, inclusive, ele começa a fazer experiências em outros caminhos, inclusive uma pintura de natureza mais, por assim dizer, cromática e matriciana. Já a Lee Krasner, veja como ela tem um trabalho, né? Enquanto o Pollock estava explodindo o seu trabalho, ela tinha um olor, ela tinha uma composição abstrata, tal, mas, de certa forma, um certo grau de timidez. O que é impressionante, gente, é quando, né, literalmente, quando o Pollock separa dela e ela se vê livre, ela começa a fazer uma série absolutamente fantástica antes do Pollock. Literalmente, ela se apropria de pedaços de telas que o Pollock havia pintado e faz colagens absolutamente extraordinárias. Olha como elas têm uma pulsão, elas têm uma vibração, elas têm um colorismo, né? Uma coisa inacreditável. Tá? São obras bastante impactantes que lidam com a questão da colagem. Tá? Gente, eu realmente poderia me estender muito sobre esse movimento que é muito complexo. Eu só vou agora citar alguns nomes para que vocês tenham pelo menos em mente. Um artista ligado à colagem é o Conrad Macarelli, tá?
que vai fazer uma investigação bonita com a técnica da colagem. O de Kooning, que é considerado um dos grandes nomes do expressionismo abstrato, ele vai ter uma série em que ele literalmente está fazendo uma espécie de fusão de vários estilos literários, inclusive se absorvendo de técnicas míticas ou de objetos que têm uma origem primordial, mesopotâmica, mas que muitas vezes ele vai literalmente tentar criar uma fusão entre a arte europeia com questões claramente picassianas, até o ponto de fazer essa série chamada das mulheres. Os trabalhos que ele fez literalmente lidam a partir de pequenas colagens que ele realiza, inclusive essas colagens que enfatizam, como vocês podem ver aqui, esse sorriso terrível, meio assustador, e coloca em suspensão toda uma questão do papel mítico da mulher, que, veja bem, como o Picasso destrói, no cubismo, com a Demoiselle Gabillon, a ideia mítica da mulher como aquele objeto a ser desejado, como aqui o de Kooning dá continuidade a esse processo de fragmentação e recomposição do próprio corpo humano, não é? Então, vejam como, e muitas vezes, até do ponto de vista técnico, ele vai para criar um processo de secagem, adicionar o papel jornal, e muitas vezes acaba criando meio estampas negativos que depois vão ser muito utilizados pelos artistas neodadaístas, né? Então, veja bem, essa é uma exposição que nós chamamos dos artistas do campo de cor. Esses artistas têm uma emancipação cromática, um tratamento da cor bastante distinto, menos pautado naquela gestualidade explosiva do Pollock, mas que, vejam bem, tiveram uma importância tão grande, talvez sem o Clifford Steele, sem essa ideia de você fazer uma pintura em grande escala, né, com essa dimensão quase primordial de um homem que sobrevoa o mundo, tem algo de orgânico também, porque essas imagens são meio fragmentadas, mas remetem a marcas de montanha, marcas de um mapeamento visto por um observador sobrevoando um espaço que não é aquele espaço tradicional ao qual as pessoas são acostumadas. O uso, por exemplo, da tela da luna crua, né? Essa expansividade, essa arbitrariedade, desde Matisse a gente não vê um artista que usa uma cor de um vermelho com tamanha potência de literalmente ocupar o espaço físico real, né? Então veja como a questão da escala é algo bastante importante para todos esses artistas, sejam eles mais ligados à pesquisa cromática, sejam eles ligados à pesquisa da cor, e veja como uma coisa é intercalada, porque quando o Pollock usa uma tinta prateada, ele também está ampliando o que nós entendemos como uma pesquisa cromática, né? Então, essas pinturas têm uma enorme importância, né? Todos esses artistas tinham um ego, também, por exemplo, quando ele fala sobre a luminosidade, ele fala assim, você pode inclusive apagar a luz, as pinturas vão carregar consigo o seu próprio fogo. Então vejam como todos eles tinham essa questão quase meio cowboy, de desbravadores de uma nova realidade plástica, com uma dimensionalidade, com uma escala absolutamente impressionante. E, obviamente, como isso foi divulgado muito afora, mostrando, de certa forma, a grandiosidade do que seria a arte americana do pós-guerra. Um dos meus artistas prediletos é o Mark Rothko, tá? Eu realmente, talvez o artista com que eu tenha mais afinidade, que eu mais gostaria de falar, mas infelizmente nessa aula, onde nós estamos tratando efetivamente da questão da colagem, a gente poderia dizer que o Mark Rothko pensa um pouco a relação dos campos cromáticos, não é? Não como pedaços de papéis, aí tem uma relação bonita de pensar como esses campos cromáticos podem ter vindo de uma
de uma tela de cinema, né? Mas como ele também, como todos os expressionistas abstratos, tentou claramente conciliar a riqueza de uma grandiosidade, por assim dizer, surrealista, de um eu mítico, de um eu lírico, um eu que tenta repensar toda a tradição greco-romana, né? Ao mesmo tempo com uma pintura que tende a se simplificar cada vez mais e que literalmente passe a ter uma capacidade de das cores atuarem quase como atores, ou seja, com personalidades que carregavam consigo a sua própria personalidade. Inclusive, ele vai fazer uma enorme homenagem ao Matisse, quando ele falece. Ele tem uma relação também muito rica com Miró, os dois acabam se influenciando mutuamente. E vejam como, por exemplo, tem uma história muito bonita quando o Rothko finalmente se torna um grande artista conhecido. Ele vai falar para a mulher dele: olha, minha mulher, vejam bem, tudo que nós temos agora se deve literalmente aos períodos em que eu vi essa obra do Matisse, que é o Ateliê Vermelho de 1911, em que, vejam como, literalmente, você tem, pela primeira vez, de uma certa forma, a ideia da construção de um espaço pictórico totalmente ele pautado por uma relação cromática, onde, veja bem, se eu faço uma foto preto e branco desse espaço, eu não vejo nada, eu só vejo tons de cinza. Mas quando eu vejo essa vermelhidão, eu vejo efetivamente uma cor pulsando no espaço. E vejam como o Rothko, no fundo, o que ele vai fazer é sistematizar de uma maneira absolutamente única esses campos cromáticos, dando a ele uma vibração, né, quase como um espaço de um campo explosivo, né? As articulações disso com a arquitetura também são inegáveis, né, mas isso é motivo para outra aula. E vejam como, literalmente, há um processo de simplificação do espaço pictórico, onde propriamente a cor, né, ela literalmente passe a pulsar de maneira complementar à forma, né? Eu teria muitos outros artistas para falar aqui, artistas como Philip Guston, que eu vou talvez retomar na aula sobre o neoexpressionismo. Eu só acabo aqui com uma história que é muito interessante e que eu acho que pode servir muito de modelo de vida para nós. Certa vez, o Rothko foi convidado, né, ele recebeu $1 milhão para fazer um conjunto para o famoso restaurante Four Seasons, em Nova York, né? E naquele momento ele ia receber $1 milhão para tal encomenda. E ele ficou 2, 3 anos tentando fazer esse trabalho e não conseguia entregar essa encomenda, né? Até que um dia ele foi almoçar no restaurante e ficou tão enojado pela maneira como essa burguesia rica era absolutamente indiferente à grandeza artística que ele buscava, que ele devolveu o dinheiro, né? E hoje em dia essas obras se encontram uma parte em Tiba, no museu, o Rothko fez 2 séries célebres sobre o chamado Sigmund, né? Uma delas se encontra em Tiba e a outra se encontra na Tate Modern. Olha que coisa interessante. No ano passado, o restaurante faliu. Então, imagine esse restaurante falido, aonde iriam essas obras do Rothko? Elas iam perder, iam ser vendidas, iam ser fragmentadas. Uma das coisas mais bonitas que a gente pode ver é que, literalmente, o Rothko, por uma certa de grandeza ética, ele conseguiu fazer com que as suas obras permanecessem, de certa forma, para o resto da vida, juntas, criando um espaço ambiental, um espaço artístico, onde uma obra só existe à medida em que ela conversa com a outra. E essa relação de pensar um espaço ambiente, onde as imagens são vistas como fragmentos de uma totalidade maior,
é algo que está no princípio da colagem, a ideia de que você pegue quase, pense o espaço da tela como um espaço modular, a partir da qual você vai restabelecer relações tectônicas, espaciais e, sobretudo, cromáticas. Eu teria muito mais para falar para vocês, gente. O tema, como eu volto a dizer, é bastante complexo, tá bom? Mas espero que eu tenha sido sucinto bastante para que vocês possam discutir um pouco o que foi dito aqui em sala de aula.